Essa daqui, ó, é a Debbie Cobb. Também é vice-presidente de produto, mas voltado para transacional de fraude, né? Mulher super simpática. Eu assisti um painel que ela mediou, tá? E ela tava falando sobre golpes, sobre scams, né? Sobre educação do cliente. Aí ela trouxe um conceito muito interessante que eu já vou explicar aqui para você de forma completa. Mas antes fica aqui com uma pergunta que eu fiz para ela. Yeah, and that's one of the most challenging and parts of how scams are different from traditional types of fraud is that, you authenticating the customer, all of those authentication techniques that were put into place really fall outside the window when it truly is the legitimate customer making the transaction, and trying to break that spell that they're so convinced that there is an opportunity here, or it's a romance, or a good investment opportunity or a job opportunity, and trying to break that spell before they make the transaction. So I think there's a couple of ways that we see. One is just education and awareness around scams, and so the more that banks can target based on their different customer profile and demographics in terms of the types of scams that they might more likely to be targeted for. Okay. And to educate them on the types of scams that are out there and to be aware of those so that they have that awareness when they're contacted by those scammers before they sort of get caught up in that spell. Once they do get kind of caught up, it is very, very difficult to kind of break that, and it requires, what we like to call sensible friction or an appropriate level of intervention at that point when they're trying to make the transaction, is rather than asking them, are you making this transaction, which of course they are, is to try to guide them to, for example, if it's an investment scam, well, have you read the prospectus? Have you seen, things? Why is there this, sense of urgency? Normally, if you're making an investment, it doesn't have to be done in the next 20 minutes type of thing. And to really get them to pause and take a moment to reconsider that transaction before they proceed with it. And then if, unfortunately we hear from customers all the time that when they do try to warn the customer, some customers are so convinced that they continue to proceed with that transaction anyway. But then, is there an opportunity on the back end to hold that payment for a bit and then maybe still do one trying to find a follow-up with the customer to have them, reconsider and withdraw that payment before it's done. With Pix, it's a little bit challenging because it is so instantaneous. But there are situations where you can try to do that and recover before it's fully lost forever. Muito curioso pensar que talvez o tema mais simples aqui, que é a educação do cliente, talvez seja o que a gente trata com mais que a gente mais menospreze. Eu digo sob a perspectiva de dados, porque, vem comigo aqui, vamos desenhar, por exemplo, um mapa de calor, e foi assim que ela foi falando, eu fui pensando aqui, né? Imagina que isso daqui vou pintar um mapa de calor daquele jeito, tá bom? E aí, pensa que isso daqui, esse aqui é bem calorento, né? Esse daqui é médio, esse daqui é bem calorento também, esse daqui também, beleza, esse daqui é bem pouquinho, esse daqui quase nada também, esse daqui é médio, tá bom? E aí a gente vai fazer um mapa que é o seguinte, desse lado aqui a gente vai colocar os tipos de golpes, tá bom? Então imagina que aqui é o golpe que tem a ver com emprego, aqui é golpe que tem a ver com compras, né, compra isso daqui que é um baixíssimo valor. Aqui tem a ver com prêmios, né, recebo o prêmio tal. Aqui tem a ver com investimento. Aí tem um aqui que a gente acabou não colocando, que eu acho que vale colocar aqui, ó. Vamos fazer um puxadinho. Que é o quê? O quê? Vamos colocar um calorzão aqui, um calor pouco aqui, um calor bem pouquinho aqui. Beleza. Que é apostas. Beleza. Apostas. Então, imagina que a gente tem esse tipo aqui. E aqui desse lado, né, no X, a gente tem perfil cluster de cliente. Então, a gente é capaz de colocar, por exemplo, os jovens abaixo de 20 anos. 20 anos. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, homens
de 35 a 45 com renda abaixo de 1.5K, por exemplo. Aqui a gente pode colocar, talvez, mulheres de 40 a 45 anos. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, pessoas que moram em São Paulo com mais de 2 transações por dia. Tá bom? Eu tô clusterizando aqui de uma forma aleatória, nem sei se vai casar aqui o negócio. Mas muito bem. O que ela tá falando é, cara, será que mulheres de 40 e 45 estão mais propensas a receber compras? Será que a educação do meu cliente não deveria ser específica, e agora com a capacidade da gente escrever em larga escala e tudo mais, a gente não consiga mandar um Customer Education específico para esse grupo, para esse tipo de golpe? Eu digo isso sob uma perspectiva que educação, a gente foi criado assim, era sempre teacher-centered, né? Então é sempre sobre o conteúdo, sempre sobre... eu falo sobre o conteúdo. E na verdade, educação e aprendizado tem que ser student-centered. É sobre o que você aprende, não é sobre o que eu ensino. E a gente, quando desenvolve qualquer formação aqui, conteúdo, a gente pensa nisso, né? Sobre o que a pessoa está aprendendo, não sobre o que eu estou ensinando. E a gente acaba olhando o Customer Education também sobre essa perspectiva. Então eu falo sobre o meu produto, ao invés de eu falar sobre o aprendizado do cliente na ponta. Então, será que homens de 35 a 45, eles estão mais suscetíveis a apostas? E aqui é uma suposição, tá bom? Será que ele não deveria ser mais o Customer Education específico para ele? E aí eu digo mais, dá pra gente complicar isso daqui no momento, complicar no bom sentido, no momento em que pensa que o fraudador, ele tá sempre olhando o contexto social, né? Ele tá olhando eventos sociais. Então, poxa, eu sei quando que tem, o dia que tem jogo de Copa, eu sei o dia que tem evento não, vamos pensar, anúncio do governo. Bom, se o governo anunciou alguma coisa sobre, sei lá, o FGTS, é óbvio que vai vir golpe disso daqui. Será que a gente não consegue rodar um Customer Education lá tão rápido quanto? A gente tá perdendo a velocidade pros caras? Será que anúncio de grande empresa, do tipo, não sei quem, tal empresa anunciou que foram demitidas centenas de pessoas. Pô, vai vir golpe sobre isso, né? Então, ficar mapeando o que virou pauta no país é um baita de uma oportunidade, porque a gente pode usar justamente os eventos que os fraudadores utilizam para convencer e desenvolver golpes novos, para a gente desenvolver Customer Education segmentado e na velocidade correta. Legal, né? Muito interessante isso que ela trouxe.